Dentro então da nossa agenda, nós vamos criar agora o cadastro de usuário. Antes de criar o cadastro de usuário, eu preciso criar a página que cria aquela tabela de usuários. Então aqui nós vamos criar agora o banco de dados agenda e mudar aqui a descrição dele para dados da agenda. E em seguida aqui nós vamos criar a tabela. O comando vai ser aquele mesmo e vai criar aqui o nome, mas agora no banco agenda aqui. Aqui nós vamos deixar um parágrafo para receber o resultado dessa Create Table aqui. Quando nós estamos usando o Create Table, ele tem o Execute SQL dentro da Transaction. E aqui nessa Transaction nós podemos passar três funções e uma delas para ser executada após essa transação aqui acontecer. Então agora nós vamos colocar lá naquela transação essa função final aqui que vai exibir para o usuário aqui uma mensagem de que deu tudo certo. Então, no caso de erro, eu não terei nenhuma função, por isso que eu coloquei null ali, mas no caso de tudo funcionar corretamente, nós teremos essa function aqui que vai exibir na tela lá uma mensagem. Então, por enquanto aqui, a agenda cria vai executar e quando essa função for chamada lá na página, ele vai mostrar aqui no parágrafo que o banco e a tabela foram criados. E nós vamos colocar isso para executar quando a página for carregada. A página acabou de ser carregada, chama a função cria tabela. Então, aqui está falando que o banco e a tabela foram criados. Então, a página da agenda está começando a ser criada aqui. Tendo, então, o banco e a tabela criados, agora nós precisamos aceitar do usuário o nome do usuário a ser inserido no banco e fazer essa inserção. Então, vamos criar uma outra página aqui.
chamada agenda em série.html. Essa página vai aceitar aqui o nome do usuário, então terei aqui um label. Um campo de texto com ID nome e um botão aqui com ID botão e o value salvar. Agora nós precisamos buscar lá naquela tabela qual o último usuário, o último ID do usuário, para nós inserirmos o próximo usuário lá naquela tabela. Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos buscar com um select os itens lá, as linhas do ID, e com o resultado desse select, ajustar o próximo ID que será usado. Então, aqui eu terei uma função que vai ser salva usuário, e essa função salva usuário vai ter que buscar lá com select buscando ID from usuários e ordenando isso por ID de forma decrescente. Para que isso? Nesse caso aqui, quando nós tivermos o resultado daquilo ali, nós vamos ajustar o venum que nós vamos usar, ou o número do próximo ID. Então, o comando é esse, ele não tem nenhum argumento e a função que será chamada com o resultado vai precisar ajustar ali aquele venum. Então, vou criar aqui um número, vou chamar de próximo ID. E nós precisamos verificar aqui algumas coisas. Por enquanto aqui na aplicação eu não tenho nem o banco aberto. Então vou copiar isso aqui lá para o console para executar aqui já. E agora com o banco aberto eu posso efetuar alguns testes aqui no meu banco. Então posso buscar aqui, olha, select all from usuários para saber quem que está lá já. No caso aqui, ele respondeu com um vazio, ou seja, não tem ninguém. Então, se eu buscar aqui ID from usuários e ordenar isso por ID descendente, eu também terei como resposta nada, porque essa tabela ainda está vazia. Então, aqui nós precisamos verificar se o tamanho ali das linhas ou a quantidade de linhas de resultado for igual a zero, então o próximo ID vai ser zero, ou vai ser 1, desculpa.
E, se não, o próximo ID é o último ID mais um. Então, aqui, olha, eu vou fazer um teste. Se resultado.rows.length, ou seja, o tamanho daquilo ali, for igual a zero, quer dizer, não tiver buscado ninguém, então o próximo ID ele é igual a 1. Se não, se esse tamanho é maior que zero, então o próximo ID ele vai ser igual ao resultado.rows 0, ou seja, o primeiro item ali, mais 1. Então, aqui, se nós tivermos algum usuário, ele já terá o ID igual a 1, por exemplo, e aí o próximo ID vai ser o 1 mais 1, então será o 2. Então, aqui, nesse ponto dessa transação aqui, nós estamos com aquele ID ali ajustado. Então, vou encerrar aqui essa transação e vamos criar a próxima aqui. Mas antes disso, lembra, para salvar o usuário, nós precisamos pegar o nome que ele digitou lá no campo nome. Então, aqui, olha, o campo nome precisa vir para cá e o nome vai ser igual ao campo nome.value, que é o valor que o usuário digitou lá. E agora sim, eu posso criar a transação que faz a inserção, ou insert ali. Então, aqui agora, ao invés de select, será insert into usuários, ID nome, e os valores vão ser com interrogação aqui e vão ser fornecidos aqui pelo vetor. Será o próximo ID e o nome que nós criarmos aqui. Aqui nós podemos colocar para imprimir um resultado daquilo ali, avisando o usuário que deu certo essa inserção, ou nós podemos usar aquele lá do transaction. Então, não vou usar esse daqui. O do transaction, o próximo, é de erro, e o último aqui é a função chamada no caso de tudo funcionar bem, que é como ficou aqui na agenda cria. Então, precisamos ter uma saída e vamos falar que o usuário foi inserido. Eu vou colocar então de novo aqui um parágrafo com ID saída. Nesse caso aqui, essa função funcionando ou sendo executada, vai abrir a conexão com o banco, vai buscar os últimos IDs ou o último ID, e se não tiver nenhum ID, vai ajustar o próximo ID para 1. Se já tiver, vai ajustar o próximo ID para o que tinha lá mais 1. Vai buscar o campo nome e o valor que o usuário digitou e fazer então a inserção lá com esse comando insert do nome que o usuário digitou e do próximo ID. Funcionando tudo, vai mostrar que o usuário foi inserido. Então, aqui nós vamos ajustar para que essa função salva o usuário seja chamada quando o botão for apertado.
Então, eu busco o botão aqui e adiciono aquele evento clique no botão. Quando ocorrer o clique, chama a função salva usuário. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então, olha, quando apertou o fulano aqui salvar, ele conseguiu inserir o fulano. De novo, não funcionou. Então, pode ter tido algum erro aqui no SQL. Ah, não, foi inserido sim, é só não tinha atualizado aqui. O cadastro do usuário pronto, agora nós vamos fazer o cadastro da tarefa. Mas para fazer o cadastro da tarefa, eu preciso saber quem é o usuário dessa tarefa. Então, nós vamos fazer um tipo de login aqui nessa página da agenda e salvar em uma tabela quem é o usuário atual. E aí, toda vez que esse usuário atual for criar uma nova tarefa, nós vamos usar o ID dele para salvar essa tarefa. E aí, quando nós formos visualizar as tarefas, nós vamos poder ver a tarefa de cada um em separado, dependendo do ID do usuário. Então, agora nós vamos fazer o tipo do login. Então, por enquanto aqui, eu vou limpar os dados lá do banco de dados. Você vir aqui em inspecionar no application e aqui em storage, você seleciona, olha, clear site data. E aí ele limpa. E aí você fica aqui, olha, sem nenhum banco e sem nenhuma tabela aqui. Então, na hora que você for lá naquela página que cria, então aqui, a hora que executar essa página, a agenda cria, ele vai criar o banco e a tabela, então já foram criados. E quando acessar lá aquela insere usuários, vai conseguir inserir os usuários. Então aqui eu vou colocar apenas o fulano e Beltrano. Então aqui, por enquanto, no banco, nós temos ali o Beltrano e o fulano dentro da tabela usuários do banco Agenda. Então agora, para criar a página de login, o usuário vai apenas digitar o nome dele. Eu vou criar a agenda login.html, que vai receber apenas o nome do usuário. Vou colocar ID aqui nesse campo de nome e no botão também vou colocar um ID aqui, botão. Como vale, nós vamos colocar entrar. Então agora nós vamos pegar o dado que foi digitado pelo usuário ali e fazer esse login. Chamando a função entrar. A função entrar, por sua vez, como aqui vão ser várias páginas separadas, o que nós temos são aquelas tabelas lá. E aí, de uma tabela para outra, nós vamos então ter uma tabela que guarda quem é o atual
E aí todas as páginas que quiserem saber quem é o usuário logado, vamos dizer assim, atualmente, vai ter que acessar aquele ID lá. Então, primeira coisa aqui é buscar o campo e o nome que está digitado lá naquele campo. Tendo isso, nós vamos fazer um select para verificar quem é a que está lá, se aquele nome está escrito corretamente e se vai fazer o login. Então vamos usar um transaction semelhante a esse aqui, só que com o select. Onde o nome é igual ao nome que o usuário digitou ali. Naquele execute lá, eu vou ter então o select e os argumentos, e como terceiro argumento aqui do execute, vou ter aquela tabela resultado, que é quem vai buscar lá, ou quem vai ter o ID selecionado. Nós vamos aqui agora digitar aqui fulano, apertar o entrar e verificar aqui o que foi retornado. Olha, quando eu selecionei o fulano, retornou um resultado com rows e no primeiro item do rows aquele ID do usuário fulano. Se tivesse sido Beltrano aqui, o resultado teria sido diferente. Olha, o ID aqui agora é o número 2 e não o 1. E se tivesse um nome que ainda não existe lá no banco, então aqui, olha, o resultado seria vazio. A rows aqui está vazia. Então, nós podemos trabalhar isso aqui conforme a quantidade de linhas. E a quantidade de linhas é resultado.rows.length. Se a quantidade de linhas for igual a zero, então ele não encontrou o usuário. Nós podemos escrever lá na tela que ele não encontrou, colocar então um parágrafo aqui com a ID saída e vamos escrever lá naquele parágrafo usuário não encontrado. Se não, então nós vamos de alguma maneira aqui ajustar o atual. Então, atualizar com aquele número lá, que vai estar aqui em resultado.rows
0.id. É o ID que nós teremos. Então, agora nós temos que ter essa função atualizar, que vai salvar em uma tabela quem é o usuário atual. Então, primeiro nós temos que criar essa tabela atual. Então, vou criar aqui de novo com uma transaction aqui. Create table atual, que vai ter apenas ID lá dentro. E nós vamos falar que a tabela atual foi criada quando essa agenda cria executar. Então, agora nós teremos que ter duas tabelas lá, uma de usuários e uma do atual. Então, aqui, olha, nós temos as duas tabelas e, por enquanto, o atual está vazio. Toda vez que o usuário fizer o login corretamente, como é o caso aqui, quando as quantidades de linhas não for igual a zero, o atualizar vai fazer uma inserção lá naquela tabela atual daquele número correto. Então, nós vamos criar aqui a função atualizar, recebendo o número do ID. Quando ela receber o número do ID, ela vai acessar o banco e vai fazer a inserção. Então, vou usar aqui um insert semelhante a esse aqui de novo, que vai fazer aqui, olha, ao invés de inserir em usuários, vai inserir na tabela atual e não é o nome, só o ID. Então, aqui vai ter apenas aquele valor lá que receber aqui, olha. Então, ela recebe como parâmetro aqui o número do ID e usa esse número aqui no comando SQL. Tendo funcionado esse comando SQL, nós vamos falar aqui que o usuário foi encontrado. E pronto. É como se o usuário tivesse logado no sistema. Vamos rodar essa página agora e verificar o funcionamento. Por enquanto, eu estou com aquela tabela vazia. Eu venho aqui, olha, quando eu tento, por exemplo, fulano, ele não encontrou o usuário, mas eu sei que existe lá os usuários. E se eu buscar aqui por fulano certinho, ele me fala aqui que encontrou o usuário e atualizou aqui a tabela atual com aquele ID de quem é o usuário atual. Mas veja aqui, do jeito que está aqui a nossa página, o ID ele está sempre sendo inserido. Então, se eu digitar aqui Beltrano e apertar entrar, esse ID do usuário vai ser atualizado ali para o 2, mas ele acrescentou uma tabela. Então, o correto aqui é depois tentar fazer um update. Você pode tentar digitar o seu comando SQL aqui, direto, clicando em cima do banco de dados e tentando utilizar o seu comando aqui. Nós vamos ajustar o ID igual, por exemplo, a 8, só para fazer um teste. Where ID igual a... Não vou colocar where não, vou só colocar assim.
Então, eu preciso saber quem é o ID atual para ajustá-lo. Olha, se eu ajustar aqui usando o Row ID, ele consegue ajustar aqui o ID daquele item que tem o ID da linha, ou seja, a primeira linha ali, recebendo o valor 8. Então, eu posso usar aquele comando que eu estou usando aqui para ajustar ao invés do insert. Então, o que vai mudar aqui? Nós vamos mudar aqui, nós vamos ter que ajustar de alguma maneira na hora da criação aqui da tabela, a inserir também um item, ou seja, uma linha naquele elemento lá. Então, nós vamos inserir aqui a primeira vez o valor 0 naquela tabela. Então, quando for criada essa tabela, primeiro ID inserido. Esse primeiro ID valendo 0 será inserido lá na atual. Em seguida aqui, ele vai fazer sempre, ao invés do insert, o update do atual, ajustando ID igual ao número do ID que a gente receber aqui, onde o row ID for igual a 1, ou seja, naquele primeiro elemento que nós vimos lá, primeira linha. Então, sempre a primeira linha lá é quem vai conter o usuário atual. Então, vamos fazer uma limpeza lá dos dados e executar aqui essa primeira página. Então, ele já fez tudo ali, como eu atualizei aqui, olha, e não deixei o mais aqui, então ele já inseriu ali aquele primeiro valor. Então, eu vou limpar na aplicação aqui o banco de dados, então Storage, Clear Site Data e atualiza aqui. Tendo atualizado, ele criou lá as tabelas todas e colocou aqui no primeiro item o ID igual a 0. Agora nós vamos inserir o usuário novamente. Fulano e Beltrano. E vamos tentar fazer o login. Quando nós fizermos o login apertando o botão entrar aqui, a função entrar vai ser chamada, vai buscar o nome que está digitado, vai selecionar para ver se tem algum usuário com aquele ID. Se tiver algum usuário com o ID, ela vai chamar a função atualizar. Se não tiver, aí ele vai avisar que o usuário não foi encontrado. Se ele tiver um número, ele vai passar aqui para esse valor e ele vai fazer o update daquela tabela atual, ajustando o ID para o número que nós encontrarmos aqui, ou recebermos aqui na função atualizar. Então, se digitar o nome errado aqui, ele vai procurar e não vai encontrar e não atualizou o ID aqui. Se eu colocar o nome do Beltrano aqui corretamente,
eu tenho que clicar de novo aqui, ele vai atualizar para aquele ID do Beltrano. E se eu procurar aqui o fulano e entrar, ele foi encontrado e atualizou aqui o ID. Então agora nós temos aquela linha ali com o usuário atual. Agora nós podemos criar a página que faz o cadastro da atividade. No cadastro da tarefa, nós teremos o ID do dono dessa tarefa, o nome da tarefa e a data da tarefa. Então, aqui na página Agenda Tarefa, nós vamos cadastrar a tarefa. E para cadastrar essa tarefa, primeiro nós temos que ter essa tabela tarefa. Então, aqui também nós vamos criar a tabela tarefas. Então, a tabela tarefas vai ter o ID, que vai ser o ID dessa tarefa, terá que ter um ID do dono dessa tarefa, o nome da tarefa e a data da tarefa. Nós estamos aqui salvando essa data como uma string, um texto. Então, na hora de voltar, nós vamos ter que pensar nisso. E aqui eu vou acrescentar a mensagem da criação das tarefas. Então, agora a tabela atual foi criada, o ID foi inserido e a tabela tarefas também foi criada. Nós podemos usar BR aqui para melhorar essa visualização aqui. Agora nós vamos pegar aqui o nome da tarefa e a data para salvar lá. Então, nós teremos como input aqui a data e o nome da tarefa. De novo, um botão aqui para acionar esse salvamento da tarefa. Quando o usuário, então, selecionar uma data aqui e um nome para essa tarefa e apertar salvar, nós vamos ter que pegar esse valor aqui e o nome e colocar lá naquela tabela tarefas aqui, olha, que tem ID, o dono da tarefa, o nome e a data.
Então, vou chamar uma função chamada adiciona tarefa quando aquele botão for apertado. Essa adiciona tarefa vai buscar aqueles dois itens lá, a data e o nome. Para o nome é simples trabalhar e agora a data aqui também não vai ser difícil. Então, nome, campo nome é o campo que tem ID igual a nome e o nome é igual ao campo nome.value. A mesma coisa para a data. Vamos imprimir isso lá no console, só para nós visualizarmos. Então, aqui, o nome é a variável nome e a data que o usuário selecionou é a data. Vou selecionar aqui e vou colocar um nome e apertar o botão. E lá no console tem que imprimir aqueles itens lá, olha. Então, ele pegou a data, imprimiu aqui com o ano, o mês e o dia, e o nome está aqui em cima impresso. Basta, então, agora colocar isso na tabela tarefas, com o ID. Então, ID, ID dono, nome e data. ID, ID dono, nome e data. E os valores aqui terão que ser 4 valores. Então, nós precisamos saber quem que é o próximo ID dessa tabela tarefas, quem é o ID do dono, e aí nesse caso a gente tem que buscar lá daquela tabela atual, o nome da tarefa, que vai vir aqui do nome mesmo, e a data, que também vai vir de data. Então, está faltando aqui só dois itens, que é o ID atual, ID próximo e o ID do dono. Aqui nessa tabela, nessa página de inserção de usuário, ele pegava aqui o último ID. Então, nós podemos usar isso daqui para pegar o último ID. Então, aqui, antes de fazer essa inserção, nós vamos buscar quem que é o próximo ID aqui também. Então, vamos ter aqui, olha, próximo ID será ajustado ou para 1 ou para o valor que tem lá na tabela tarefas e nós vamos usar aqui como ID o próximo ID, a variável próximo ID. Agora aqui, para o ID do dono, basta nós fazermos de novo também um select e vamos criar aqui, olha, var ID dono, só que agora o select vai vir lá do atual. Então, nós vamos buscar da tabela atual
e ajustar ID do dono, se houver algum dono lá dentro. Então aqui, ó, vai ficar assim. Se tiver alguém lá, então o ID do dono vai ser aquele item lá. E agora aqui está ajustado. Então nós estamos contando aqui que o usuário está sempre logado, ou seja, tem um número 1 ou número 2 lá dentro, e aí isso ajusta o número, e em seguida é feito essa inserção aqui da tarefa. Então vamos ver aqui como se comporta esse sistema. Por enquanto aqui, olha, nós temos lá no banco, ainda não rodou nada aqui, então ele não tem a conexão com o banco. Eu vou criar aqui uma conexão só para nós conseguirmos visualizar aquele item lá. Olha aqui, eu nem coloquei no código o banco, então eu preciso colocar. Então, primeiro aqui é para adicionar a tarefa, eu preciso ter a conexão com aquele banco. Se nós olharmos aqui no banco, o elemento atual, ele é o fulano, porque ele está aqui com ID 1. Aí em tarefas está vazio, então vamos colocar aqui alguma tarefa e vamos verificar aqui, olha. Então ele salvou aqui, mas de alguma maneira ele gerou um erro aqui no console, vamos ver qual que é o erro, na linha 64 da página Agenda Tarefa. Linha 64 aqui, eu ainda estou sem um parágrafo de saída aqui. E agora ele vai aceitar. De qualquer maneira, ele colocou aqui no banco, em tarefas, a primeira tarefa aqui com o dono é o fulano e o nome da tarefa é estudar e colocou a data aqui. Então, essa página está funcionando. Agora, nós temos que atualizar o dono. Vamos ver lá quando for o Beltrano e esse usuário acessar as tarefas. Então, agora é o Beltrano, ele foi encontrado. Se eu vier aqui no inspecionar, agora lá no atual, o ID do primeiro lá é 2, que é o Beltrano. Se eu agendar uma tarefa agora, eu estarei agendando a tarefa para o Beltrano. Vou colocar outro dia aqui. E a tarefa foi inserida. E aqui no inspecionar, nós vamos ver a diferença entre as duas tarefas. Olha, essa daqui, ela tem o dono 2 e essa aqui tem o dono 1. Agora basta nós fazermos lá um select lá da tabela tarefas buscando o ID do dono igual a 2. E aí eu estarei buscando somente as tarefas do Beltrano.
Tendo feito o cadastro do usuário, o login dele, o cadastro das tarefas, agora nós vamos visualizar essas tarefas. Para fazer a visualização, nós vamos buscar com um select com os itens do usuário atual. Então, aqui mesmo nesta página, nós podemos ter esses itens sendo exibidos. Então, eu posso ter aqui, olha, aqui todas as tarefas atuais. Então, eu vou fazer um select das tarefas, do jeito que está aqui, com o elemento atual. Então, eu preciso buscar primeiro quem é o atual. Então, vou precisar desses dois itens aqui para fazer isso. Vou criar uma nova função, mostra tarefas. Essa mostra tarefa vai ter que conectar ao banco também. Eu vou chamar de dono aqui uma variável para nós trabalharmos. E essa variável ela vai vir daqui, olha, do atual. Então, ela vai buscar quem é o atual, quem é que está logado por enquanto. Aqui está aí de dono, vou colocar só dono. E aí ele busca e coloca ali no dono. Tendo buscado no dono, ele vai fazer aqui o select de todas as tarefas. Então, eu vou buscar aqui nome e data, só o nome das tarefas. From tarefas, where, aí a data eu preciso usar a data de hoje. No console aqui, nós conseguimos verificar como achar a data de hoje. Se eu colocar aqui new date apenas, nós vamos ter ali em X o texto da data de hoje. Mas se eu pegar aqui apenas o full year, eu tenho o ano. Então, aqui para montar aquele ano como ele aparece lá em nossa tabela, que ele vai ter o ano, o mês, só que aqui veja que ele está buscando o mês e está trazendo o zero como janeiro, então nós temos que usar o getMonth mais um, e o dia. E aqui ele está usando esse dia aqui, peraí, getDate, nós buscamos aqui o dia. Então, nós vamos usar isso para verificar as tarefas de hoje. Primeiro buscando o ano, depois o mês e depois a data. Então, nós vamos montar aqui o hoje assim. Lembrando que isso é um método, então tem que chamá-lo. E aqui eu vou chamar o getMonth, mas vou adicionar um, então por isso que eu coloquei entre parênteses. E aqui eu adiciono o último, que é o getDate. E aí eu tenho hoje montado dessa maneira aqui, ó. O que pode dar problema aqui, depois a gente pode trabalhar, é a falta do zero aqui antes do mês. Então, vamos cadastrar uma tarefa nova aqui. E verificar lá na aplicação como que é que está
cadastrada essa tarefa lá. Olha, tem um zero ali antes, então nós precisamos buscar aquele getMonth de uma maneira diferente ali, acrescentando o zero. Então, vou usar esse código aqui e vamos criar a data de hoje. Se o mês for menor do que 10, então nós vamos acrescentar nele o zero inicial lá, para usar finalmente ali no hoje. O hoje vai ser então agora.getFullYear mais agora aqui também nós precisamos colocar o 1 aqui para ele acrescentar e nós já usarmos direto aqui o valor do mês. Vou colocar um console aqui para nós vermos que nós estamos usando o mês corretamente. Nós vamos buscar então as tarefas onde a data é igual a hoje. Só que aqui, para usar esse hoje, nós vamos substituí-lo dentro do vetor. E vamos ver aqui o resultado lá no console também. Quando rodar, então, essa função mostra tarefas, nós vamos ver aqui no console os resultados. Então, em algum lugar eu estou buscando o x aqui, ó, e esse x está indefinido. Então, aqui, ele buscou essa data, né, 2021-06-25, e o que ele encontrou lá foi apenas a tarefa estudar. Mas veja, essa tarefa estudar não é do usuário atual, porque o usuário atual é o Beltrano, e a tarefa do Beltrano são corrida e outra. O estudar é do 1, então quer dizer que eu também preciso verificar, além da data aqui, olha, eu preciso também verificar quem que é o atual. Então, where id dono igual alguma coisa e data aquela ali. O ID atual fica aqui no dono. Então, aqui, primeiro, nesse vetor, eu tenho que ter o dono e depois o hoje. Vou atualizar e executar novamente. E agora aqui ele vai mostrar que não tem nada nas linhas, ou seja, para hoje o Beltrano não tem nada. Se eu cadastrar alguma coisa para ele aqui hoje, agora se eu atualizar essa página e rodar aqui o mostra tarefas, ele terá aqui, olha, essa tarefa que eu cadastrei de hoje. Então, agora nós vamos buscar todas essas tarefas e colocar aqui embaixo naquele parágrafo. Para isso, nós vamos usar aqui a quantidade de linhas. Então, a quantidade de linhas eu vou guardar aqui nesse QTD linhas e vou fazer um for percorrendo cada uma daquelas linhas ali.
Por enquanto, eu vou deixar aqui numa mensagem vazia e vou acrescentar aqui, ó. Na mensagem atual, eu vou acrescentar aquela linha que eu vou ter ali. Então, mais um BR aqui para fazer uma quebra de linha depois de cada uma daquelas tarefas. Por enquanto aqui eu não salvei mensagem em lugar nenhum, eu preciso colocá-la aqui nesse parágrafo com ID tarefas. Então, agora sim, ele mostra aqui as tarefas. Nós podemos então, quando o usuário salvar uma tarefa aqui, buscar as tarefas de hoje que já estão cadastradas. Ou fazer isso no começo, quando a página é carregada. Então, aqui eu posso vir e mostrar todas as tarefas de hoje, e sempre que o usuário salvar a tarefa, nós também vamos fazer a busca nessa função, ou a execução dessa função. Então, aqui ele já entra mostrando buscar comida, e se eu salvar mais alguma tarefa para hoje, aqui ele não conseguiu a tempo, mas se você atualizar, ele mostra aqui. Chame essa função mostra tarefas no momento correto, ou seja, depois que ele conseguiu inserir as tarefas, eu vou colocá-la aqui, olha, na parte em que ele espera a execução dessa transação, e quando deu certo, ele vai mostrar que a tarefa foi inserida e chamar a função mostra tarefas. Agora aqui ele conseguiu. Ele mostrou a tarefa inserida e listou as tarefas aqui. Se nós alterarmos o usuário, nós vamos conseguir aqui visualizar as tarefas do outro usuário. Está aqui, ó, fulano só tem a tarefa de estudar.